Mini curso número 4, como aprender a ser produtiva. Se você tem interesse a aprender a ser mais produtiva, esse mini curso foi feito para você. Você já percebeu como o mundo exige de nós que nós sejamos produtivas? Muito produtivas? E por um acaso você já pensou que deveriam ter te ensinado isso na escola? Você queria ter sido treinada para ser mais produtiva? Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, um método de produtividade baseado no uso eficiente do tempo que ajuda mulheres a serem mais produtivas, mais especificamente a subirem de nível na escala M8 de produtividade. E eu não sei você, mas a minha resposta é sim para todas aquelas perguntas anteriores. Eu acho que o mundo exige de nós, principalmente das mulheres, que sejamos muito, mas muito produtivas. E não perdoa nem um dia ruim. Mas ninguém nos ensina a ser produtiva. Eu penso que técnicas de produtividade deveriam ser ensinadas na escola. Mas, enquanto esse dia não chega, eu sistematizei esse método de produtividade chamado Máquina de Tempo para ensinar técnicas da produtividade de Khan e ajudar outras mulheres a se tornarem mais produtivas. E por que para mulheres? Por quê? Porque eu sou uma orientadora franqueada do método Kumon e eu trabalho com crianças de todas as idades há muitos anos. E ao longo desses anos eu percebi que o nível de produtividade das mães afeta totalmente e diretamente a dinâmica de desenvolvimento dos filhos. E são esses filhos que num futuro bem próximo, tendo mães mais produtivas, poderão levar para o mundo uma mentalidade produtiva aprendida no berço. Melhor ainda do que aprender na escola. Imagine tudo o que seria diferente na sua vida se você tivesse aprendido desde criança uma mentalidade produtiva. Imagine chegar no final do dia, ter todas as suas tarefas concluídas. Depois de ter todas as suas tarefas concluídas, ter tempo para o lazer, ter tempo para aquilo que te dá prazer, ter mais tempo para você mesmo, para sua família, ter tempo para realizar todos aqueles projetos que você deseja realizar, ter tempo para ir no salão, na academia, tempo para o autocuidado, ter tempo e disposição para ler mais, não se sentir sobrecarregada com tantas atividades. Imagine. É só isso que acontece com a nossa vida quando a gente aprende a ser mais produtiva. E esse é o tema do mini curso de hoje. Como aprender a ser mais produtiva? Esse é o mini curso número 4 sobre produtividade de Khan. E produtividade de Khan nada mais é que um modelo de produtividade que é baseado no uso eficiente do tempo. Todas as técnicas da produtividade de Khan têm a ver com a maneira como a gente usa nosso tempo. Em breve, nós teremos um curso completo para te ensinar, começando do zero, a melhorar o seu nível de produtividade, o curso Máquina de Tempo. Mas enquanto esse dia não chega, eu já vou te adiantando algumas coisas, te dando alguns spoilers sobre as técnicas da produtividade de Khan, que é a base do método Máquina de Tempo, para você já começar a melhorar a sua produtividade hoje mesmo. Se te interessar o tema, procure aqui no canal pela playlist chamada Mini Curso de Produtividade de Khan. Lá já temos alguns vídeos. Os outros 3 mini cursos e também alguns outros que eu coloquei lá. Aliás, deixa eu te dar uma dica. Esse vídeo aqui, todos os vídeos aqui do canal, que são os mini cursos, eles são vídeos mais longos. Porque eles são vídeos que trazem com começo, meio e fim ensinamentos, técnicas para a gente realmente aprender a melhorar a nossa produtividade. Só que muitas vezes a gente quer assistir vídeos mais longos, mas não tem tempo, né? A gente não tem meia hora, 1 hora para ficar assistindo o vídeo. Então a minha dica, que é algo que eu uso, é ir assistindo esses vídeos maiores enquanto eu lavo a louça, enquanto eu arrumo a cama, enquanto eu escovo os dentes, eu vou assistindo um pouquinho por vez. E assim, rapidamente, logo, eu já consumi aquele conteúdo e já posso ir para o próximo vídeo. Bom, antes de a gente iniciar o conteúdo desse mini curso de hoje, eu não posso deixar de te convidar a se inscrever nesse canal. Abaixo desse vídeo tem um retângulo vermelhinho, se você clicar nele você vai se inscrever. Clicando nele, depois que ele estiver branco e aparecer inscrito, se você clicar nele de novo vai aparecer 3 linhas com 3 sininhos. Escolha a de cima, que assim
Toda vez que eu postar um vídeo novo, todas as segundas nós temos novos mini cursos por aqui, mas todos os dias nós temos vídeos por aqui também. E aí sempre que eu postar um vídeo, você será avisada e poderá ir acompanhando os conteúdos e aprendendo a ser cada vez mais produtiva. Aproveite também e ali por perto daquele triângulo vermelho onde você se inscrever vai ter uma setinha escrito compartilhar. Clica nessa setinha, escolha a opção copiar link e encaminhe também para suas amigas, mesmo para aquelas que já são produtivas. Produtividade é algo que a gente aperfeiçoa a cada dia e a gente sempre pode se tornar mais e mais produtivas. Bom, como que vai funcionar o mini curso de hoje? Nós vamos começar com uma dica. Dica normalmente a gente dá no final, hoje a gente vai inverter. Eu vou começar já te dando uma dica inicial. Depois eu vou te passar um passo a passo, qual é a estrutura que a gente deve seguir quando a gente quer aprender alguma coisa. Então, como aprender a ser mais produtiva? Vou te passar um roteiro, um passo a passo. O que você pode fazer para aprender a ser mais produtiva? Afinal, se você se interessa pelo tema, você já sabe que não adianta assistir 1 ou 2 vídeos e tudo na sua vida estará mudado. Não é assim que funciona. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, de qual deve ser a nossa postura quando a gente quer aprender uma coisa nova. Se você já assistiu outros mini cursos aqui do canal, você sabe que eu gosto sempre de abordar um porquê. Hoje a gente vai refletir um pouquinho assim, ó, por que é importante a gente estudar sobre algo que a gente quer ficar bom? Por exemplo, se eu quero ficar boa em produtividade, por que é importante eu estudar sobre esse assunto? Vamos refletir sobre isso. Aí eu vou passar para você o esqueleto da produtividade, as fases da produtividade. Toda pessoa que quer se tornar mais produtiva, que quer melhorar a sua produtividade, ela precisa trabalhar nessas 3 fases. Vou te falar quais são. E por último, como sempre, uma dica prática para você começar agora. Qual o primeiro passo? O que eu faço para colocar em prática isso que a gente vai aprender no mini curso de hoje? Então vamos começar com a dica inicial. Olha, sempre que eu quero aprender alguma coisa, e agora eu vou te passar essa dica como professora mesmo. Todo o processo de aprendizado, ele passa pelos mesmos caminhos do nosso cérebro, independente do que eu vou aprender. Se eu quero aprender sobre produtividade, se eu quero aprender sobre matemática, se eu quero aprender sobre finanças. Qualquer coisa que o nosso cérebro vá aprender, ele passa mais ou menos pelos mesmos caminhos. E uma coisa de que o nosso cérebro precisa sempre para aprender, para se tornar hábil em alguma área, ele precisa de uma coisa que atualmente estamos chamando de input. Para explicar essa história do input, eu gosto muito de uma analogia que não fui eu que inventei, eu ouvi e passei ela para frente, que é assim, para a gente ir ao banco sacar dinheiro, a gente precisa ter depositado dinheiro antes. Ninguém vai no banco sacar dinheiro se não depositou nada antes. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Para a gente sacar alguma habilidade do nosso cérebro, por exemplo, a habilidade de ser produtiva, eu tenho que ter depositado antes. Eu tenho que ter depositado conteúdo antes. Eu tenho que ter depositado input, eu tenho que ter depositado práticas, exercícios, muitas leituras, vídeos. Existem várias formas de a gente dar input para o nosso cérebro. Essas formas diferentes vão ter intensidades diferentes, vão ter efeitos diferentes para o nosso cérebro, mas todas elas vão contribuir para esse desenvolvimento, para que no futuro eu possa ir lá e sacar essa habilidade. Não faz sentido eu querer sacar o dinheiro se eu não depositei antes. Então, quando a gente deseja alguma coisa, por exemplo, eu quero me tornar mais produtiva, ou às vezes eu quero aprender inglês, ou eu quero aprender mais sobre investimentos, eu quero começar a investir. Qualquer habilidade que eu queira ser capaz de fazer e que eu ainda não sou, não faz sentido da noite para o dia eu querer que o meu cérebro seja capaz de fazer aquilo ali se eu não depositei nada antes. Então, para qualquer uma dessas coisas que eu queira, eu preciso começar pelo depósito. Eu preciso começar depositando. E aí a dica inicial é, se você se interessa por um tema e você quer aprender sobre ele, por exemplo, sobre produtividade, comece consumindo muito conteúdo a respeito desse tema. Assista vídeos,
leia artigos na internet, leia livros a respeito do tema, consuma, dê ao seu cérebro matéria-prima, dê para o seu cérebro dados, informações para que ele possa ir trabalhando em cima daquilo ali e fazendo render os juros que você deseja depois ir lá e sacar. Então esse é o primeiro passo. Se você deseja aprender a ser mais produtiva, comece consumindo todos os vídeos que tem nesse canal. Depois que você consumiu todos os vídeos que tem nesse canal, procure outros canais de produtividade. Tem muitos canais de produtividade aqui na internet. Vou te recomendar 2 que no passado eu já consumi bastante. Um é da Patrícia Lages e o outro é do Christian Barbosa. São canais que, se você se interessa pelo tema de produtividade, organização, são canais que você pode gostar. Então a dica inicial é: consuma muito conteúdo a respeito do tema. Seja a produtividade que você quer aprender ou qualquer outro assunto que você for aprender. Todos seguem o mesmo processo no seu cérebro. Mas cuidado, parar por aí, né? Tá, então eu vou consumir, vou assistir muitos vídeos, vou ler muita coisa, isso vai fazer eu me tornar produtiva? Não, por si só não, ele é só o primeiro passo. A gente precisa ir para o próximo passo. Vou te passar agora um plano estratégico que você pode adotar, que é extremamente eficaz. Não é a única forma, tá? Existem várias metodologias, várias maneiras, várias técnicas de a gente aprender alguma coisa, mas essa é uma maneira que funciona. Já testei e comprovei com vários alunos nas mais diversas áreas. Então não é só para produtividade, pode ser para qualquer coisa que você queira aprender, mas vai funcionar também para produtividade. É um plano, é um plano de ação, de aprendizado, que passa por 4 etapas. Primeira etapa: sempre que você quer aprender alguma coisa, você deve visualizar o todo. Você deve ter uma visão panorâmica do que tem para aprender dentro daquela área que você quer aprender. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre produtividade. Eu quero aprender a ser mais produtiva. Primeiro passo: eu preciso ter uma visão panorâmica do esqueleto. O que tem dentro desse mundo de produtividade que eu preciso aprender para ser mais produtiva? Qual é o mapa? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer? O primeiro passo é a gente buscar, de alguma forma, ter essa visualização. Porque senão fica muito difícil, né? A gente não fica no escuro. Eu não sei por onde eu começo, eu também não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu tô perto do final ou não, se eu tô no meio do caminho ou não. Se eu tô evoluindo conforme eu deveria estar evoluindo, eu me sinto perdida. E ter essa visão panorâmica, por isso que você vai lembrar lá de quando você estudava, que o primeiro dia de aula, o seu professor te passava o quê? O conteúdo programático. Nesse ano nós vamos estudar isso, daí dentro disso vai ter esses tópicos, depois aquele outro. E aí você deve lembrar que quando o professor passava, parecia bem pouca coisa, né? A gente olhava e falava, só isso. Só que o ano começava e era conteúdo que não acabava mais. E a gente tinha a impressão assim, meu, acho que aquele professor mentiu pra mim. Ele falou que era só aquilo, tá me passando um caminhão de coisas. É porque ele te passou só o esqueleto. É igual um mapa. Já aconteceu com você de você fazer uma viagem? Já aconteceu comigo assim, fazer uma viagem de carro, eu vou lá olhar no mapa. Aí eu pego o mapa e conto quantas cidades que tem e penso, só isso. Na verdade, ele passou só as cidades maiores. Segunda etapa, que não precisa vir necessariamente depois, pode começar antes também, mas ela precisa acontecer o tempo todo durante o processo. Esse input. Ele pode ser um input aleatório, tudo quanto é coisa referente àquele tema, vou absorvendo, vou tomando, vou depositando ali no meu cérebro para que aquilo vá rendendo juros e depois no futuro eu possa ir lá e sacar. E aí eu gosto muito dessa analogia porque igual quando a gente vai sacar no banco, se a gente for sacar muito cedo, não tem nada para sacar lá também não. Se a gente for lá e sacar muito cedo, a gente vai tirar o capital e aquilo ali vai parar de render. Com o aprendizado é assim também. Por isso que às vezes a gente tentar aprender hoje, já querer saber amanhã, por exemplo, eu vou aprender a dirigir um carro. Eu comecei a aprender hoje, amanhã eu já quero sair dirigindo, não vai rolar. Por quê? Não rendeu os juros ainda, aquele depósito que eu fiz. Terceira etapa no processo de aprendizado de uma nova habilidade, como de ser mais produtiva. Depois que você já teve aquela visão geral, visão panorâmica dos principais pontos que você vai ter que construir para ser minimamente hábil naquela área, você já iniciou os inputs, o consumo de conteúdo, tudo quanto é coisa daquele tema você vai consumindo.
você deve então estabelecer uma sequência, porque todo aprendizado ele passa por uma sequência. Se você for colocando no seu cérebro só coisas aleatórias, fora de ordem, isso pode prejudicar um pouco, porque muitas vezes você vai estar consumindo um tema que depende de um anterior que você ainda não consumiu. Então, esse input aleatório, ele ajuda, mas ele por si só não vai resolver todo o seu aprendizado. Precisa também da sequência. Então, depois que você teve aquela visão panorâmica, qual que é o próximo passo? Agora você vai aprofundar em cada um daqueles pontos. Então, de repente, dentro lá do módulo que você tem, daquele tema que você tem de produtividade, ali dentro tem um mundo de coisas. E aí você deve, então, aprofundar dentro de cada um dos temas daquele tema inicial. Entendeu a ideia, né? Tem a visão geral, agora você identifica os pontos e vai aprofundar em cada um desses pontos. De preferência, com uma sequência didática. E é por esse motivo que muitas vezes a gente não consegue aprender sozinha, né? Várias coisas na nossa vida a gente tenta aprender sozinha e não consegue. Porque algumas coisas dependem mais ou menos de sequência, mas a ajuda ela nada mais vai fazer do que nos guiar nesse universo de identificar o todo, aprofundar em cada um dos temas e conseguir esclarecer. Aí nos ajuda, claro, tira dúvidas que às vezes a gente vai encontrar no caminho, etc, etc, mas o passo a passo vai ser esse. E a quarta fase, sempre que nós quisermos nos tornar habilidosos em alguma coisa, nós precisamos colocar em prática. Porque da teoria para a prática há um mundo de distância. E é na hora que a gente vai para a prática, no campo de batalha, que a gente de fato vai adquirir aquela capacidade. Tá, mas então, Daisy, não é melhor ir logo para a prática? Se é na prática que eu realmente vou aprender, por que eu fico perdendo tempo estudando parte de teoria, assistindo vídeo, lendo livro, fazendo curso? Pra quê? Deixa eu ir logo pra prática. Você já pensou assim alguma vez? Muitas pessoas pensam assim. E eu até sou capaz de entender por que elas pensam assim, mas há um problema nesse raciocínio. Só a teoria, de fato, não serve lá pra muita coisa. Só a teoria não serve se eu não colocar aquilo em prática. Eu preciso colocar aquilo em prática. Mas tentar colocar em prática sem ter teoria nenhuma é exatamente tentar sacar dinheiro sem ter depositado. O colocar em prática é o momento que eu vou sacar o dinheiro, né? E aí muitas vezes na hora que eu vou sacar o dinheiro eu sinto ali dificuldades, eu vejo que o dinheiro não rendeu tanto assim, eu deposito mais um pouco, enfim. Mas tentar sacar sem ter depositado nada não vai dar certo. Outra analogia que a gente pode utilizar é: a teoria, ela não traz os resultados por si só. Mas a teoria, ela é um acelerador de resultados. Quando eu vou para a prática tendo a teoria, eu chego nos resultados desejados muito, mas muito mais rápido. Por quê? Porque a teoria é como se fosse um mapa da minha viagem. Imagina eu fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem de carro. Eu sei para onde eu quero ir. Por exemplo, eu quero ir para a cidade de Salvador. Eu moro no Paraná. Mas eu não tenho mapa, eu não tenho GPS, eu não tenho nada. Eu só vou pegar meu carro e vou sair mundo afora. Eu vou sair colocando em prática. Provavelmente o que vai acontecer? Eu vou demorar um século para chegar no meu destino. Eventualmente, pode ser que eu chegue? Pode ser que eu consiga chegar. Pode ser que não? Pode, porque vai demorar a vida inteira e provavelmente eu não vou conseguir chegar. Por quê? Eu vou tentar um caminho, aí eu vou ver que não deu certo, aí eu vou para outro. O problema é que, por exemplo, imagina que eu pegue o caminho errado. Como que eu vou saber que aquele é o caminho errado? Imagine a minha viagem na cidade. Eu quero ir para Salvador. Eu tô no Paraná. Como que eu vou saber que aquele caminho que eu peguei é errado? Eu vou indo, tá? Eu vou indo. Passei por uma cidade, passei por outra, mas eu não sei onde fica Salvador. Como que eu vou saber que aquele não é o caminho que eu deveria ter pego? Percebe? Isso é a mesma coisa do que eu tentar colocar uma coisa em prática sem ter teoria nenhuma. A teoria, ela me dá um direcionamento, ela é a bússola, ela é o mapa, ela é o GPS. E aí sim, se eu tenho um mapa, fica muito mais fácil. Pode ser que eu ainda pegue o caminho errado? Pode ser. Mas logo eu vou notar que eu tô no caminho errado.
Porque eu vou passar por uma cidade que eu falo, opa, isso aqui tá estranho, olha no meu mapa, não tem essa cidade aqui. Acho que eu tô no caminho errado. Eu paro e vou perguntar. Ah, Deise, mas também posso perguntar se eu não tenho mapa. Beleza, você vai para e pergunta se não tem mapa. Você já parou para tomar informação alguma vez? No cara do posto? E que ele fala um monte de coisa. Um monte de coisa. Quando você sai, você fala, meu, e agora eu vou pra onde? É mais ou menos isso. Você vai conseguir caminhar um pouquinho. Você vai conseguir, por exemplo, se você tá no caminho errado, a pessoa vai te dizer, não, você vai ter que voltar e pegar lá no outro lado. Beleza, você volta e pega. Você pegou, daqui a pouco já tem uma bifurcação e você não sabe pra onde vai. Você pega de novo errado. Ó, sem um mapa, você vai demorar um século e talvez você nem chegue no seu destino. Mesma coisa, tentar colocar as coisas em práticas sem a teoria. Então a teoria é muito importante. Ela por si só não vai resolver. Mesma coisa, viagem. Só ter um mapa não vai fazer eu chegar em Salvador. Eu vou precisar ainda fazer viagem, vou precisar ainda errar caminho, mudar, voltar, perguntar. Tudo bem, mas com um mapa eu vou conseguir chegar muito mais rápido, mas muito mais rápido do que se eu não tiver mapa nenhum. Aprender uma coisa nova não é nada fácil, mas é muito bom, não é? Igual viajar. Viajar, encontrar o caminho, dirigir durante horas e horas não é nada fácil. Erra caminho, pergunta, volta, mas é muito divertido, é muito bom. Por isso a gente viaja, por isso a gente está sempre aprendendo coisas novas. E eu vou te ajudar. Como que eu vou te ajudar? Olha, lá no início eu falei pra você que pra gente aprender, o primeiro passo é a gente ter uma visão panorâmica dos pontos que a gente precisa percorrer, do geral. Depois, além de ir consumindo conteúdos daquele tema, a gente vai se aprofundando em cada um deles. E aí muitas vezes para isso a gente acaba precisando de um mentor, de um guia, de um curso, sei lá, de um livro, de alguma coisa, porque a gente acaba não conseguindo sozinho. Às vezes a gente consegue sozinho. E aí eu quero contribuir com você nesse ponto. Eu vou te dar agora essa visão panorâmica, esse esqueleto dos 3 principais temas, dos 3 principais pontos que, pra gente se tornar produtiva, a gente acaba tendo que, hora ou outra, numa intensidade ou em outra, nos aprofundar neles, primeiro teoricamente, depois colocando em prática, que são as fases da produtividade. São 3. Quais são as 3 fases da produtividade? Que para eu melhorar a minha produtividade, elevar o nível de produtividade, subir de nível na minha escala de produtividade, se eu tiver uma, eu vou precisar melhorar em uma dessas 3 fases, ou nas 3, são os 3 pontos que a gente vai aprimorando para melhorar a nossa produtividade. Quais são essas fases? Primeira fase é o planejar, igual na viagem. Antes de ir, eu preciso planejar. Colocar no papel os custos, pegar o mapa, identificar e tal, até tal hora eu vou ter qual cidade, onde que eu vou almoçar, etc. Planejar. Primeiro de tudo é planejar. Então, o planejar no mundo da produtividade é, primeiro, identificar o que eu quero. Então, isso é muito importante. Primeiro de tudo, para ser produtiva, eu tenho que ter claro na minha cabeça o que eu quero. O que eu quero fazer? Qual que é a minha meta de tarefa, né? Depois, traçar como eu faço para chegar lá, igual na viagem. Para onde eu quero ir? Primeira coisa que a gente define quando vai viajar. Como eu faço para chegar lá? Então, como vai depender o meu tipo de transporte, o veículo, o caminho que eu vou usar, como eu faço para chegar lá. Tem a ver com prever os imprevistos. Sim, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Eu quero fazer um vídeo bem completo sobre esses tais desses imprevistos. E aí eu uso sim essa expressão, prever os imprevistos. Muitos daqueles imprevistos que acontecem no nosso dia a dia, se a gente tivesse feito uma fase de planejamento bem feita, eles teriam sido previstos. E aí eu já poderia adotar as medidas preventivas necessárias contra alguns desses obstáculos já previstos, que podem acontecer. Alguns com certeza vão acontecer, alguns podem e outros eu não vou conseguir prever, tudo bem. Mas percebe que já vai reduzir bastante o meu problema seguinte, que é a fase da execução. Então a segunda fase da produtividade é executar. Só planejar não adianta nada, eu preciso executar. A minha execução
vai estar diretamente conectada ao meu planejamento. Se eu planejei mal, eu vou prejudicar a minha execução. Se eu planejei bem, a minha execução já tende a correr tranquilamente. Mas mesmo tendo feito um planejamento excelente, eu tenho algumas técnicas de execução que eu preciso cumprir, senão também eu posso colocar a coisa pode enrolar por ali. Então, o executar é quando a coisa de fato acontece, quando eu vou realmente fazer aquilo que eu planejei, quando eu vou realizar, quando eu vou cumprir o planejamento, é quando eu vou lidar com os imprevistos que eu não consegui prever, porque se eu planejei bem, a maioria eu já vou conseguir prever de antemão. Beleza. É a hora da viagem que eu vou ter que lidar com o trânsito, com bloqueios na rodovia que faz eu atrasar na viagem, os imprevistos, o pneu que fura e etc. E por último, que é a fase mais negligenciada do processo, que é o avaliar. No dicionário, avaliar significa estabelecer o valor de algo. Isso é avaliar segundo o dicionário. Ele tem muitos sinônimos. Avaliar é sinônimo de apreciar, qualificar, classificar, ajuizar, julgar, analisar, considerar, pensar, imaginar, pesar, medir, mensurar, aquilatar, aferir, examinar, reputar, ponderar, conjecturar, equacionar, crer, prever, investigar. Eu gosto de resumir tudo em avaliar é o momento que a gente vai olhar para a viagem que já foi, já acabou. Eu vou olhar para o meu planejamento, olhar para a minha execução e eu vou identificar o que foi bom e o que não foi. O que deu certo e o que não deu. Depois, feito isso, não para por aí, isso não adianta nada, não serve para nada. Depois eu vou avaliar por que deu errado. Por que aquilo ali não deu certo? Quais foram as verdadeiras causas? O que eu poderia ter feito para evitar aquilo ali? Tem alguma coisa que eu poderia ter feito? Tem, não tem, não sei o que lá, não sei o que lá. Como que eu vou corrigir isso? O que eu vou mudar na minha próxima viagem para que não aconteçam os mesmos problemas? Isso é avaliar. E aí quando eu for viajar de novo, eu entro de novo na fase do planejamento. Quando eu for fazer o meu segundo planejamento de viagem, eu preciso considerar aquilo que eu avaliei. Sempre que eu vou fazer a fase planejar, eu vou trazer de herança aquela minha inteligência que eu adquiri na fase do avaliar da viagem anterior. Porque se eu não faço isso, aí não serve pra nada realmente. Nenhuma das fases. Eu tenho que sempre manter, é um ciclo, um tá conectado no outro, tá? Eu não posso sempre começar no planejar como se não tivesse um passado, como se não tivesse um histórico. Não, a próxima etapa do avaliar é o planejar. A próxima etapa do planejar é o executar, do executar é o avaliar, e sempre um precisa estar conectado no outro, e sempre que eu faço a etapa, eu tenho que trazer a memória da etapa anterior. Quando eu vou fazer a avaliação, eu vou considerar as coisas da fase da execução. Quando eu faço a execução, eu vou considerar as coisas da fase do planejamento. Quando eu faço o planejamento, eu vou considerar as coisas da fase da avaliação. Se eu estudar, me aperfeiçoar, me aprofundar em cada uma dessas fases do ciclo produtivo, planejar, então tem um mundo de técnicas na fase do planejar, executar, tem um mundo de técnicas, avaliar. Se eu aprender muito sobre essas três fases, certamente eu serei mais produtiva. Certamente. O meu nível de produtividade vai estar muito mais alto do que atualmente. Esse é o esqueleto da produtividade. Planejar, executar, avaliar. Agora só falta se aprofundar em cada uma delas. E a dica prática para você começar, tarefa de casa, para você começar agora já, é começar consumindo. Ó, já te dei o esqueleto. Já te entreguei de graça. Planejar, executar, avaliar. Próximo passo, input, consumir conteúdo a respeito do tema. Então, assista todos os vídeos desse canal aqui, assista outros canais, pegue livro de produtividade, se precisar pode deixar aqui nos comentários, eu te dou várias dicas de vários livros que podem te ajudar muito nesse universo, consuma muito conteúdo sobre produtividade. O próximo passo vai ser se aprofundar em cada um desses temas de planejar, executar, avaliar. Fique tranquila que teremos muitos mini cursos sobre isso por aqui.
Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e nesse vídeo eu te dei um roteiro de como você faz para aprender a ser mais produtiva. Se você tem interesse em melhorar a sua produtividade diária com técnicas baseadas no uso eficiente do tempo, acompanhe os nossos vídeos. Diariamente nós temos vídeos novos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Toda segunda-feira ao meio-dia nós temos um novo mini curso bem completo, bem aprofundado sobre produtividade de Kahn, que é um modelo de produtividade que te ensina a utilizar o tempo de maneira mais eficiente e com isso elevar a sua produtividade. Um grande abraço e muito obrigada pela companhia.